voto naquele conjunto. Você pode fazer correlação biolímpica entre os dois registros de cada voto. Bom, além dos requisitos que eu estou chamando de essenciais até agora, comecei lá do princípio da inviolabilidade do voto, o princípio da publicidade, o princípio da independência do software, disponibilidade absoluta e aqueles requisitos. Agora eu vou falar de outros requisitos, e esses já não são essenciais, esses são desejáveis. É bom que o sistema tenha essas coisas. Tá? E aqui eu vou falar rapidamente, só citar uma linha para cada um. Usabilidade. Quanto mais amigável for o sistema para o eleitor, melhor. Fácil ele votar. Por exemplo, no sistema brasileiro, o eleitor tem que digitar o número do eleitor. Por que o número? O TSE fez um estudo antes de criar a urna e viu que era mais fácil para o eleitor decorar o número e digitar o número do que se mandasse escrever, digitar a tecla para escrever o nome. Mas esse sistema, que no começo era amigável, já está superado. Hoje em dia, com as telas touchscreen, em vez de você digitar qualquer coisa, você põe a foto do candidato, você põe o dedo na foto, é mais fácil para o eleitor. Né? Direito de refutação, isso é muito importante, o direito de refutação. Direito de refutação dentro do local de votação. O eleitor votou, seu voto foi registrado em 2 vias, ele olhou, ele tem que ter o direito de falar, não é esse meu voto, não quero, cancela e vota de novo. Esse é o direito de refutação. Ele vê o registro do voto e, se não concordar, vota de novo. Tá? Isso é importante falar isso porque eu conheço sistemas, por exemplo, do México, que tem os 2 registros do voto, impresso e eletrônico. O eleitor vê na tela o eletrônico, vê o papel impresso, mas ele não pode refutar, ele tem que aceitar o que está lá. Entendeu? Então, eu acho que é um conceito que vale a pena ser considerado o direito de refutação do eleitor. Velocidade. É claro que a velocidade na apuração, na votação, tudo é muito importante. Né? Isso ajuda muito, dá muita confiabilidade, o povo se sente muito mais seguro quando a apuração sai logo do que se demorar 2, 3 dias. O problema da velocidade na votação também é importante. O sistema brasileiro tem um problema que você só pode votar na sua sessão eleitoral se o eleitor, depois que o eleitor anterior acabou o voto. O eleitor acabou o voto, você se identifica, ele digita o teu número e libera a máquina e vai votar. Com a biometria é a mesma coisa. Só pode pôr a biometria na urna depois que o anterior completou o voto. Existem outros sistemas eletrônicos de votação que não é assim. Você se identifica numa máquina, perante o mesário, e vota em outra máquina que não é conectada. Então, se tiver um eleitor lento votando, você se identifica, enquanto ele está votando, você já se identifica, e escolhe outra máquina para votar. Você não vota sempre na mesma máquina. Então, esses sistemas existem assim no resto do mundo, são mais rápidos para o processo de votação, as filas são menores. A recuperação de erros e retomada desburocratizada. Quando você vota numa máquina que a gente chama de urna eletrônica, o que é uma urna eletrônica? A urna eletrônica é uma máquina que não só capta o teu voto, não só te ajuda a votar eletronicamente, né, para gravar o teu voto. Ela grava e guarda o teu voto como se ela fosse uma urna. Bom, antigamente era de papel, era o voto de papel, era uma caixa que você põe o voto lá dentro, a urna eletrônica guarda o voto lá. Existem sistemas que a máquina de votar é só máquina de votar, ela registra o voto, entrega o voto registrado para o eleitor. Ela não grava o voto lá dentro, grava num chip à parte. Vou mostrar um exemplo disso para vocês. Nesse caso, quando a máquina é uma urna, se ela parar, dar um pau qualquer no meio, travou, não consegue fazer funcionar mais, primeira coisa é aquele truque, liga e desliga para ver se ela volta. Se ela não voltou, você tem que, e ela grava os votos, você tem que retirar os votos dela, levar para uma outra máquina, pôr na outra máquina e continuar o processo de votação. Essa troca, retirada de votos de um lugar para o outro, tem que ser feita com muito cuidado. Então vai um técnico lá, responsável por fazer essa fiscalização, mas esse procedimento tem que ser acompanhado por fiscais, por todo mundo, para olhar se ele está fazendo direito. Tá? Agora, se a máquina não grava nada, e ela deu pau, você tira ela, traz outra, liga e continua votando. A retomada é muito mais rápida. Portabilidade e logística, quer dizer, sistemas pequenos, compactos, leves, com bateria de longa duração, tudo isso são requisitos desejáveis, né, para você poder transferir.
Por exemplo, as urnas eletrônicas brasileiras, elas são preparadas, cada urna para uma sessão eleitoral. Então, uma semana antes da eleição, você prepara as urnas, e no dia da eleição vai aquela urna para aquela sessão, aquela urna para aquela sessão. Você tem que fazer um processo de logística para a coisa certa e para o lugar certo. Se a máquina não tem, a máquina de votar, não tem nenhuma informação sobre os eleitores que votam nela, ou seja, ela é só uma máquina de votar, não é uma máquina de identificar, você pode preparar várias máquinas e levar uma para cada local de votação. Você não precisa levar aquela máquina para aquele local. A logística fica mais simples, fica mais barata. Treinamento sempre disponível para eleitor e mesário. Eu acompanhei a eleição na Argentina, por exemplo, a máquina de votar, você vai lá no local de votação, na escola, né? Tem as sessões, as salas onde estão as mesas, eles chamam de mesas eleitorais. Então, as mesas com as máquinas de votar, mas no corredor tem várias máquinas de votar em modo de treinamento, para que o eleitor possa treinar no dia da votação. Aquele eleitor que é desavisado, nunca votou, não sabe, ele vai lá, treina antes de votar, depois vai lá e vota. Tá? O mesário também tem que ter sempre bem treinado, para poder resolver as coisas com mais ligeireza, né? E eu recomendo, isso é uma sugestão minha, a distribuição matricial de equipamentos de sessões. Na Argentina, por exemplo, quando eu estive em 2011, eu fui num local de votação que era uma salona quase do tamanho dessa aqui, metade disso. E tinham 8 mesas eleitorais nessa sala. 8 mesas, 8 máquinas, era 4 de um lado, 4 do outro. O eleitor chega na sessão número tal, está lá, vai lá na mesa, se identifica, mostra a carteira, está liberado para votar, ele recebe uma cédula em branco e vai na máquina de votar. Se chegar um eleitor em seguida e for votar, ele é identificado, recebe a célula, aquela máquina está ocupada, ele vai na máquina do lado, e vota na máquina do lado. Ou seja, a mesma máquina serve para votar eleitores de sessões diferentes e máquinas diferentes servem para a mesma sessão. Por isso que eu chamei de distribuição matricial entre sessões e eleitores. Tá? Então, aqui são requisitos que eu acho interessante que tem os sistemas eleitorais. Agora eu vou começar a falar sobre as 3 gerações de máquinas de votar que existem. A primeira geração foi usada pela primeira vez na Holanda, em 1991, o modelo chamava Direct Recording Electronic Voting Machine, DRE, que é o mesmo modelo usado no Brasil, a partir de 96. Esse modelo também foi usado na Índia a partir de 92. A segunda geração depois eu vou explicar o que é cada geração, quais são as características de cada geração. Foi usada pela primeira vez na Venezuela em 2004, é usada até hoje, essa urna que foi usada na Venezuela, que está tendo essa discussão toda, se reconta, se não reconta, voto, tudo, é uma urna de segunda geração, caracterizada pelo Independent Voter Verifiable Record, VVR, ou Voter Verifiable Paper Audit Trail, quer dizer, uma pista de auditoria em papel que o eleitor possa conferir. Lá tem o sistema desde 2004. A terceira geração é uma salada de sistemas que estão sendo desenvolvidos mundo afora. Bastante tecnológico é o End-to-End, que o primeiro sistema foi o Scantegrity, desenvolvido em 2009. Quem fez esse sistema Scantegrity aqui, um dos autores, é o Ronald Rivest, aquele da assinatura digital, mais o David Shaw, que é outro especialista, grande criptógrafo sobre assinaturas cegas, tudo isso daí. Witness Systems, sistemas de testemunha, que está previsto naquela norma VVSG que eu falei em 2009. Agora tem um sistema que eu achei muito interessante, que foi esse que eu fui observar na Argentina em 2011, que é o da boleta do voto eletrônico, que eu vou mostrar depois para vocês o que é. Característica da primeira geração. Por exemplo, a nossa urna, essa é a urna brasileira, modelo 2009. Vocês podem ver aqui a máquina chamada terminal de votação, aqui do lado chamado terminal do mesário. Essa bolinha preta aqui é o local para o eleitor pôr o dedo para captar a impressão digital. Está dando para ver direito, mas aqui atrás tem um cabo que liga uma máquina na outra. As duas máquinas, na verdade, são uma máquina só,
tem um terminal e o outro conectado com um cabo. Nesse modelo de primeira geração, a confiabilidade depende integralmente, a confiabilidade do resultado depende integralmente da confiabilidade do software. Se o software que tiver na máquina for honesto, a apuração, o registro, a apuração, a contagem vai ser honesta. Se ele tiver algum problema, pode não ser tão honesto, ou pode ser falha, pelo menos, pode conter erro. Ou seja, um sistema que, se houver uma falha não detectada pelos fiscais do software, ela pode provocar um erro no resultado que depois você não consegue saber se deu erro ou não. Porque você não conhece a falha que tem no software. Ela grava o voto diretamente na memória digital, que é chamado registro digital do voto, e não permite que o eleitor veja o que foi registrado, gravado como sendo seu voto. O eleitor não pode ver se foi gravado. E ela conta os registros digitais do voto, sem possibilitar uma auditoria contábil. Você não pode conferir se está sendo feito na Venezuela agora, que eles querem fazer a contagem manual, para ver se a contagem eletrônica deu certo, não pode ser feito no modelo de primeira geração. Características de segunda geração. Aqui nós temos a máquina usada no México, aqui é usada na Venezuela, essa foi usada agora, domingo passado. Aqui vocês estão vendo o voto impresso, aqui o voto na tela. Essa que eu te falei, você pode ver os dois, mas não pode negar, você não pode cancelar e dizer que eu quero votar de novo. Essa do México. Da Venezuela, o eleitor aqui do México, ele vê o voto através de um visor. Tem um visor transparente aqui, ele é fosco nessa parte, transparente em cima e embaixo. O eleitor confirma o voto é cortado e cai aqui dentro, o eleitor vê que o voto está lá dentro, mas ele vai embaralhando ao cair, tá? Mas o eleitor não pega o voto na mão. Então, às vezes as pessoas perguntam, não, mas você vai imprimir o voto, vai dar para o eleitor vai levar para fora e vai vender o voto. Não, não é nada disso que a gente está falando. A impressão do voto não é para o eleitor levar para fora, vai ficar no local de votação. Na Venezuela, o eleitor recebe o voto impresso no papel, sai e coloca numa urna comum. Tá? Aí o eleitor pega o voto na mão. As características. Esse sistema já é, de segunda geração, já não depende da confiabilidade do software. Se o software registrar no registro digital do voto uma coisa, imprimir a outra, a hora que você for fazer a auditoria, você detecta a diferença. Tá? Então, você consegue uma fraude eletrônica que desvie votos, né, um software que desvie votos automaticamente, sei lá, 10% dos votos do candidato A vai para o candidato B, ou do nulo vai para o candidato B, que fizesse isso, seria detectado na auditoria do voto impresso. É isso que está sendo pedido para ser feito lá na Venezuela. Ela registra o voto em duas cópias separadas, uma digital e uma impressa, para conferência pelo eleitor enquanto estiver no local de votação. Isso é importante, o eleitor só pode conferir essa equivalência entre os dois registros do voto enquanto ele está dentro do local de votação. Depois que ele sai, ele não pode ter mais acesso para não mostrar para ninguém quem ele votou. Tá? Possibilita uma auditoria contábil do resultado. Você conta os votos, aquela segunda via, o voto impresso, você pode contar para saber se o voto eletrônico deu certo. O problema desse sistema é se der diferença. Então tem essa discussão na Venezuela. Agora imagina se eles contarem e der diferença entre o impresso e o eletrônico. Qual que está errado? O voto impresso pode ser fraudado. Ninguém pode pôr mais voto lá dentro da sacola, pode tirar, pode tentar, né? Se usar uma assinatura digital da urna no voto impresso, fica mais difícil, dá para defender desse ataque. Mas enfim, é difícil, sabe? A diferença tem que ser resolvida por uma outra auditoria, uma perícia técnica que vai descobrir se foi o software que desviou o voto ou se foi o voto impresso que foi modificado. E a gente vou dar aqui o exemplo de terceira geração, que eu falei, é a tal da máquina argentina, que eu gostei muito dessa máquina. O engenheiro que criou essa máquina, ele esteve no Brasil em 2001, quando houve um debate, foi o primeiro debate sobre, acho que chamava Fórum do Voto Eletrônico também, no Congresso Nacional, lá na Câmara, promovido pelo nosso colega, meu colega que está presente aqui, o Oswaldo Manesco, jornalista do PDT,
Ele promoveu dentro do partido, o partido convidou um monte de políticos e houve um primeiro seminário sobre o voto eletrônico em 2001 lá na Câmara. Desse debate saiu um livro, chama Burla Eletrônica, e esse engenheiro argentino estava lá, leu o livro e ouviu o que nós falávamos. Olha, o sistema não dá para conferir, não dá para auditar, não sei o quê. E bolou um sistema que procurasse atender todas as nossas reclamações de falta de transparência na urna brasileira. E criou esse sistema que é chamado de boleta do voto eletrônico. O que é a boleta do voto eletrônico? É uma cédula eleitoral, tem as instruções impressas de um lado e nada impresso do outro. Aqui nesse cantinho tem um chip de radiofrequência, RFID, de gravação única. Você grava uma vez, depois não pode gravar mais. Ele é calibrado para só ser lido até pequenas distâncias. Não dá para ler ele a longa distância, precisaria de uma antena muito grande para conseguir ler ele a longa distância. E ele tem mais duas etiquetas aqui, ó, uma, duas, que tem a finalidade de, a gente chama, para evitar o voto carreirinha. Essas duas etiquetas têm cada célula tem um número, o mesário destaca, quando dá, o eleitor vai na sessão eleitoral, se apresenta, se identifica, pode ser com biometria, pode ser com carteira de identidade, o que for, está autorizado a votar, ele recebe essa cédula em branco. Isso aqui já está votado, mas ele recebe uma em branco. O mesário destaca a primeira abinha, entrega sem a primeira abinha para o eleitor. O eleitor vai na máquina, coloca aqui, ó, nesse vão aqui assim, ele enfia a cédula em branco. A máquina vê que o chip está virgem e abre o processo de votação. A máquina não tem teclado. Você vota na tela touchscreen, então aparece. Você pode escolher, vamos falar que tem eleição para deputado federal, estadual, governador e presidente. Você escolhe qual cargo você quer votar, diferente do Brasil que você é obrigado a votar sempre na mesma sequência. Você escolhe, eu quero votar para deputado. Então, aparece a foto de todos os candidatos. Primeiro dos partidos, você escolhe partido, depois você escolhe o candidato. Enfim, tem todas as opções. Você pode voltar para trás e vai montando o teu voto. Se no meio do caminho você se arrepende e quer mudar alguma coisa, você volta para trás e volta de novo para deputado federal. Escolhe outro candidato. Você pode, até você ficar satisfeito. A hora que você estiver satisfeito com o teu voto montado em todos os cargos, você confirma na tela, o voto passa aqui por dentro, sai do outro lado, e aí ele sai impresso e gravado no chip. O que está gravado no chip vai ser usado para soma e contagem rápida dos votos. O que está impresso apenas para conferência para o eleitor. O eleitor desconfiado como eu vai pensar, bom, eles vão contar o que está gravado. Eu estou vendo que aqui está meu voto, mas como eu sei que o que está gravado é o meu voto? Simples. Como eu falei, lá tem várias máquinas no local de votação, você votou numa, você pega a célula, vai até outra máquina, chega perto dela, você não precisa nem inserir lá dentro, só chega perto dela, aqui em cima, que assim tem o sensor que lê a radiofrequência, você chega perto dele, uns 10, 15 centímetros, ele mostra na tela o voto gravado no chip e você verifica se é o mesmo que está gravado aqui. Ou seja, o eleitor pode conferir se o registro digital do voto contém o voto dele, que nós não podemos. Eu não sei se vocês perceberam quando eu contei aquela piada do curral eleitoral, que você não pode ver o que está gravado aí, não pode ver o que está aí dentro do envelope, vocês deram risada, mas na urna eletrônica brasileira, vocês estão nessa situação. Vocês não podem ver o que foi gravado como voto de vocês. Bom, acabou de votar, ele viu, está satisfeito, ele dobra, vai até o mesário pega a etiqueta, encosta aqui para ver se pareia, né, se dá certo, se o voto que o eleitor está trazendo é o que o mesário deu, não o que ele trouxe de fora. O mesário destaca a segunda etiqueta, o voto é colocado numa urna comum. Importante entender, esta máquina não tem memória, não tem hard disk, só tem memória RAM, aquela que liga, desligou, apaga. Não tem hard disk, não tem flashcard, não tem nada. Ela funciona com um programa gravado em CD-ROM, sistema Linux, programinha simples. Você coloca a coisa, você coloca o CD, o programa sobe, vai pondo o cédula, ele vai gravando o cédula e devolve. Ele não grava na memória nada, ele não tem nenhum voto gravado aqui.
Se der pau numa máquina dessa, e no caso que eu acompanhei, deu pau durante a apuração, você desliga, liga ou põe outra máquina no lugar e continua votando. Você não precisa recuperar dados dela, porque os dados estão gravados nas células, na tal da boleta, né? O eleitor viu e conferiu. Aí encerrou a votação, ali era 18 horas que encerrava a votação. Encerrou a votação, o mesário chama os fiscais dos partidos, eram 3 fiscais que estavam na sessão que eu acompanhei. Ela pega todas as boletas que estão na urna, conta para ver a quantidade que tem, se bate com a quantidade de assinaturas, pega uma máquina dessas quaisquer, daquelas montes que tem lá, pega uma qualquer, liga, digita o código e fala agora é apuração, não é mais votação, e começa a aproximar a cédula da máquina. Os fiscais estão a 1 metro de distância dela, vendo que está impresso, que é razoavelmente grande, né, fácil leitura, e o que aparece na tela, ou seja, a presidente da mesa encosta a célula na máquina, aparece o voto na tela, o fiscal vê que o voto que está na máquina, na tela, é o mesmo que está aqui, joga ele fora, pega outra, vai, joga ele fora. Em 15 minutos eles apuraram 250 votos, onde eu fui. Tá? 15 minutos. Aí acabou de apurar, não tem mais voto para apurar, é impresso o ata de escrutínio, ou a gente chama aqui no Brasil, boletim de urna. Essa ata de encerramento de mesa de escrutínio. A máquina acabou de apurar, o presidente da mesa digita assim, aqui encerrou a apuração, ela grava essa aqui primeiro está em branco também, o chip em branco, tudo em branco, coloca lá dentro, ela imprime o resultado da apuração e grava no chip. Nesse momento, os fiscais dos partidos solicitam, ela imprime quantas vias quiser disso aqui, dá uma para cada fiscal do partido. O fiscal do partido leva com ele o resultado impresso e gravado em chip de cada sessão eleitoral. Ele vai chegar, o fiscal do partido, na sua sede, lá no diretório, vai ter uma máquina leitora do chip, ele vai encostando as células, essas atas, né, na máquina, a máquina já vai fazendo a totalização paralela para ele. Então ele faz a totalização paralela muito mais rápido. Essa ata aqui, que uma das vias fica com a presidente da mesa, que vai numa outra máquina, isso sim é uma outra máquina que tem lá no local de votação, conectada na internet, essas aqui não são conectadas em lugar nenhum, vai numa máquina conectada na internet, põe lá e transmite por via SSL aí para a central de totalização. Chega na central de totalização, eles fazem a verificação, tem assinatura digital, tem tudo isso aí, para ver se está chegando aqui de via, tá, com a assinatura da máquina, tudo, não sei o quê. Imediatamente é publicado na internet. Quando o fiscal do partido chega no seu diretório, ele vai pondo lá as células, as atas para somarem, automaticamente vai aparecendo na internet que o que ele está somando é o que está na internet, ou seja, a transmissão do resultado da sessão para a central de apuração já é conferida pelos fiscais, no mesmo dia. Nesse dia que eu assisti a esse processo lá na Argentina, eu disse que a eleição acabou às 18 horas, ou seja, 1 hora depois do que acaba no Brasil. Às 20 horas e 15 minutos, 2 horas e 15 minutos depois, estava publicada toda a votação, com todas as atas, na internet. Em 2 horas e 15 minutos. E foi um processo totalmente transparente, que os eleitores puderam conferir a gravação do voto e os fiscais puderam conferir a contagem voto a voto. Então, existem soluções tecnológicas que permitem atender aqueles princípios que eu falei. É questão de conceber o sistema. Característica dessa terceira geração, que é dessa máquina especificamente, a confiabilidade não depende da confiabilidade do software, ou seja, tem o princípio da independência do software. Registro 2 votos em 2 cópias interconectadas, uma impressa e outra no chip, embutido na própria boleta, para a conferência do eleitor, enquanto estiver no lugar de votação. Possibilita a auditoria contábil do resultado, e aqui a diferença da segunda geração. Solução simples no caso de divergência entre o impresso e o registro geral do voto. Vamos falar que na hora da contagem do voto, a fiscal põe lá, a mesária põe ali o voto, né? O voto está gravado no chip, está aqui. Ela chamou os fiscais, está contando os votos, ela coloca lá, aparece na tela um negócio que é diferente disso.
É um caso de divergência, quer dizer, o que está gravado não está igual ao impresso. Nesse caso, a solução está nessa célula, quer dizer, vai dar diferença a soma do voto impresso em relação ao voto eletrônico, mas o problema está localizado, é nessa célula. As outras células valem, e essa célula, eu recomendo, deva valer o voto impresso, porque o voto impresso o eleitor viu. Ou seja, a solução das divergências é imediata e fácil de resolver. Você veja só, imagine que se acontecer, eles descobrirem lá na Venezuela agora, que uma sessão eleitoral lá, o voto eletrônico deu tanto, mas a soma dos votos impresso deu uma diferença. Você não sabe em qual célula está diferente. O que você vai fazer? Uma solução, anula a sessão. Essa sessão não vale. Você não sei onde está o problema da fraude dela. Quer dizer, você vai anular o voto válido. É uma solução péssima isso. Né? Com esse sistema aqui não tem esse problema. Você anula o voto, aquele que está estragado. Os outros valem.